Fala, Bender Nation! Está começando mais um videocast, não é mais podcast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estou aqui com a honra e o prazer de estar começando um novo projeto no nosso Panthers Brasil, nesse site maravilhoso. Eu e hoje comigo, dando o pontapé inicial, Thiago Quinte. Boa noite, bom dia, boa tarde, Thiago Quinte. Boa noite, bom dia, boa tarde, ô Marcelo. Boa noite, bom dia, boa tarde para toda a Panther Nation aí que agora está nos escutando e nos vendo, né? Muito importante. A gente, depois de muito tempo aí, para falar um pouco mais sobre essa off-season dos Panthers, que deixou a gente esperançoso para o futuro, inegavelmente. Dan Morgan fazendo aí suas primeiras mexidas e a gente pensando num futuro melhor para a franquia que a gente tanto ama, né? Vamos ver como é que vai ser. É isso, estamos aqui, nos reunimos para falar de Free Agency de novo. Se você muito bem lembrar, a gente já tem 2 podcasts falando sobre a Free Agency, mas demora, né? Toda a sua tropa trabalhou bastante nessa intertemporada, então a gente teve que ainda dividir o mesmo conteúdo em 3 edições diferentes. E agora, como o Thiago Quinte bem falou, por vídeo, vocês nos veem agora, vocês sabem o que a gente está vestido. No caso aqui, ó, estou até com todos caracterizados, né? Para esse primeiro podcast, videocast. Tá? Então, a partir de hoje, vamos estar trazendo enfim, somos todos caracterizados. Vamos estar trazendo o podcast não só em sua forma de áudio, mas também em vídeo. Então, você poderá nos ver. E estamos invadindo a sua casa, como diria. Estamos aí, você vai estar almoçando na sua hora de almoço e você nos vendo, olha que prazer, a gente está almoçando junto. Mas vamos lá, vamos falar sobre Carolina Panthers, o último podcast que a gente comentou, que a gente falou sobre contratações, foi antes da contratação do Dane Jackson, né? Então, de lá para cá a gente ainda não mencionou nada, né? Então, desde esse último podcast, onde o The Morgan meio que separou como ele estaria investindo, né, nos Panthers, porque primeiro começou focando 100% em ataque, então dando dinheiro para a linha ofensiva, no interior de linha, Robert Hunt, Damian Lewis, e esse podcast, coincidentemente ou não, das contratações que chegaram, são basicamente todas elas são da defesa, né? Então o Dan Morgan ele conseguiu investir e melhorar o Carolina Panthers, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Ofensivamente, como eu já falei, período de linha ofensiva, a troca para o Deontay Johnson, que teoricamente o papel foi interessante para a gente, né? Um alvo, como a gente já bem falou, um alvo interessante para o Bryce Young. E agora, foco completamente em defesa. A gente perdeu o Dante Jackson nessa troca, mas contratamos o Dane Jackson, o outro D-Jack. Tá? Mas Dane Jackson foi o que a gente vai começar a falar, né, nessa linha do tempo. Então, Dane Jackson investimos bastante em linha defensiva, o que era um grande problema, né, nessa intertemporada. Perdemos Brian Burns, perdemos Arthur Grosmato, não tão interessante assim, mas perdemos, não era o nome. E aí, Dan Morgan foi lá, contratou DJ Warner, o Edge do Minnesota Vikings, o Calavon, eu não sei pronunciar, Tiago, se você conseguir me subir. Caleb Von Chason, Chasen. perfeito, que foi uma primeira rodada no Jacksonville Jaguars, não teve muito rendimento ainda, né, na liga para uma primeira rodada, mas fomos atrás dele também. E talvez o nome mais interessante aí dessa off-season, que é Davion Clowney, também escolha de primeira rodada, cria de South Carolina Gamecocks. Então, Dan Morgan ele investiu não só em trincheiras ofensivas, mas também em trincheiras defensivas. Thiago Quinte, o que você achou desse terceiro bloco de investimento aí do Dan Morgan e companhia, né, esse foco na defesa, repondo peças da linha defensiva e também do corpo da secundária, cornerback, e também teve o Jordan Fuller, né, o Jordan safety que jogou Fuller. nos Rams, também que foi uma contratação interessante que passou batido. O que você achou desse terceiro bloco de contratação do nosso Dan Morgan?
Cara, eu acho que o Dan Morgan ele focou muito em repor as peças que saíram dos Panthers de uma forma ou outra, com mais ou menos qualidade, dependendo da posição. Dante Jackson saiu, entrou o Dan Jackson, assinamos com o Dan Jackson, né? Dante Jackson trocado aí, como você bem disse, na troca do Deontay Johnson. Inclusive dar os créditos ao Spin, né? Porque o Spin, para quem não sabe, fez aí uma thread no Twitter na qual ele colocou o Dan Jackson como uma das opções para repor o Dante Jackson. Só não sabíamos que o Dante Jackson seria trocado. Na nossa cabeça, ele seria cortado por conta do cap space. Brian Burns saiu também trocado para os Giants, veio o Jadeveon Clowney, que para mim é um upgrade, pensando jogador por jogador, sem levar em consideração o potencial, a duração do jogo do próprio jogador, até porque naturalmente o Brian Burns, por ser mais jovem, tem um potencial ainda a ser atingido, potencial esse que eu acho que ele não conseguiu alcançar nos Panthers por 1001 motivos aí. Realmente é muito difícil você ser um jogador igual o Brian Burns, não ter ajuda de outros edges, com exceção do Hassan Reddick, né, no interim que ele passou nos Panthers, e você produzir num time que perde muito. Ele tinha o Derrick Brown ali do lado dele, mas ainda assim era pouco. E aí veio o Jadeveon Clowney. O Jadeveon Clowney não é um jogador igual o Brian Burns, ele não vai jogar os 3 downs igual o Brian Burns jogava, na minha opinião. A gente deve ver muito ele dividindo espaço com talvez o DJ Johnson, o próprio DJ Wonnum, que foi outro reforço. E o Jordan Fuller veio para compor o espaço do Von Bell, que não deu certo. O Von Bell foi uma das grandes contratações da free agency passada. A gente achou que ele tinha um bom futuro com os Panthers, até porque a expectativa nos tomou por completo no ano passado. A gente fez, assim, talvez algumas análises mais com o coração do que propriamente a cabeça. Então, isso acabou subvertendo algumas coisas. O Von Bell também não. Como ele tinha um contrato longo de 3 anos, aí os Panthers, Dan Morgan, com o auxílio aí do Brent Hillis, preferiu cortar ele do que manter, deixar essa corda estender por muito tempo. E o Jordan Fuller, para mim, é um bom safety. Não é do nível do Von Bell, para mim é um downgrade, digamos assim. Mas ele, ao lado do Xavier Woods, pode ser que funcione. Jordan Fuller é um cara também que vale ressaltar, tem experiência, foi campeão do Super Bowl com o Ejiro Evero, na defesa do Ejiro Evero, e esse é um dos pontos que tem sido muito importante também para o Ejiro Evero desenvolver, né? Tem alguns jogadores que são ali da família dele, que entendem bem o esquema, mas é claro que esse grupo defensivo vai ser ainda, vai ainda receber implementos via draft, né? Isso aí talvez seja um assunto para outros podcasts, mas enfim, eu acho que o foco do Dan Morgan foi repor as peças que saíram com jogadores mais baratos e que o nível técnico não perdesse tanto. Então, acho que isso para a gente poder investir em outras áreas do time. Por exemplo, o valor que a gente deve, assim, para manter o Brian Burns, eu digo, né? O Brian Burns recebeu um contrato de 30 milhões ao ano por 5 anos. Com esse dinheiro, a gente assinou com o Robert Hunt, a gente assinou com o Damian Lewis, assinou com o Jadeveon Clowney. Então, assim, ele meio que botou na balança o que o time precisa. O time precisa desse jogador ou precisa de outros jogadores para fazer com que o Bryce Young evolua como jogador. Então, eu acho que foi isso mais ou menos assim o que ele pensou. E por enquanto, a missão dele está sendo bem cumprida. O draft vai ser essencial, porque a gente sabe que os Panthers não têm a primeira rodada, não têm a escolha de primeira rodada. E recentemente a gente só tem acertado em primeiras rodadas. Isso é um grande problema nosso, que a gente vai ter que corrigir, especialmente porque a gente tem a primeira escolha do segundo round. Então, com certeza terão várias opções ali, e aí resta saber se ele vai com o melhor jogador disponível, ou ele vai solucionar a necessidade que a gente tem em wide receivers, mesmo com a vinda do Deontay Johnson, ainda acho que é uma área de interesse ali dos Panthers. Então é isso, cara. A princípio, uma boa free agency dos Panthers. Não foi uma free agency maravilhosa, cheia de splashes, como o pessoal gosta de falar, mas foram contratações pontuais, pensando em ajudar o Bryce Young e pensando também em não deixar a peteca da defesa cair, porque a gente sabe que nos últimos anos a defesa tem sido o ponto forte do nosso time. Perfeito, Kint. De fato, não teve assim aquele jogador. Eu acho que
o jogador de mais nome, de fato, foi Jadeveon Clowney, né, enquanto o Thiago Quinte se delicia com o chocolate da Páscoa. Servir aí. A gente falou que a gente ia almoçar junto com você, a gente lancha também, sobremesa e tudo mais. Mas, de fato, a gente chegou a comentar isso, coincidentemente, num podcast que a gente gravou antes do Brian Burns, que não chegou a ir para o ar, antes da troca do Brian Burns, que não chegou a ir para o ar, porque exatamente o que a gente falou. Então, tipo, a gente não conseguia nos dar o luxo de pagar o que o Brian Burns queria, ou de pagar o que o Dante Jackson queria sendo CB2, né, e com dinheiro de CB1, tendo várias e vários furos no time, né, várias posições que a gente precisava evoluir. Então, esse foco do Dan Morgan, né, de conseguir repor algumas peças, e algumas peças, de fato, até ao mesmo nível, se a gente, no dia da contratação do DJ One, até o nosso amigo lá no Twitter, o Carolinismo, ele fez um levantamento entre a temporada anterior do DJ One com o Brian Burns e temporadas extremamente parecidas. Claro, guardada devido às proporções, o Brian Burns, de fato, ele é melhor, é um jogador melhor, provavelmente recebeu, eu não tenho essa estatística 100%, mas provavelmente recebeu muito mais double coverage do que o DJ One, mas são estatísticas que extremamente parecidas. Então, o Brian Burns começou um jogo a mais, mas eles tiveram o mesmo número de sacks. Tackles, DJ One teve 33, Brian Burns teve 32, um fumble forçado, um fumble recuperado, então são estatísticas muito parecidas. E pagando, nem sei lá, o contrato do DJ One são 2 anos, 12 milhões, 6 milhões, o Brian Burns vai ganhar 30 no ano. Então, assim, é claro, guardado as devidas proporções do Brian Burns, ele tem um potencial maior, ele pode ser aquele cara, né, da liga ainda na posição, mas para nossa realidade, né, que a gente não poderia nos dar o luxo de pagar o Brian Burns, né, e tendo outras posições viáveis como o DJ Ono, e acabou que o Jadeveon Clowney, que é uma posição, na mesma posição que ele, vieram para a gente, né, pelo menos da metade do valor do Brian Burns. É claro que... JM, Digo. Só antes, desculpa te interromper, mas é bom falar também, você puxou essa estatística do win rate contra tipo de pass rush, né? O Jadeveon Clowney é um cara que tá na mesma categoria, assim, na mesma aba do gráfico do Micah Parsons, por exemplo. Ou seja, ele recebe muito double team e tem ainda uma taxa muito grande de win rate contra o pass block, né? Então, assim, é um cara que tá num nível acima do Brian Burns, por mais que seja mais velho assim, ganhando menos, né? Então, assim, a gente tem que colocar um pouco na balança também. O Brian Burns é um cara que, claro, é muito carismático, muito querido pela nossa torcida, nos deu muitas alegrias aqui no Panthers, no Carolina Panthers, mas infelizmente não tinha, no momento que estamos, não tinha como a gente pagar 30 milhões em um cara que ainda não se provou o suficiente para ganhar 30 milhões. O Brian Burns é um cara que eu tenho o segundo maior salário como um Edge na NFL. Cara, sinceramente, não sei você, JM, mas eu não vejo a coerência, entende? Acho que ele deveria ter cedido se ele quisesse ficar nos Panthers e pelo jeito não era uma prioridade dele. Não era uma prioridade. Eu acho que, tipo assim, ele vai ter um foco bem maior agora, né? Então, tipo, você recebe um contrato desse jogando em Nova York, amigo. Você vai ter que ser cobrado, porque mercado grande, ganhando um salário grande. Então, assim, é uma escolha. Óbvio, o jogador ele vai olhar para o dinheiro, não tem como você receber uma proposta dessa e também não negar, mas de fato, os Giants, ele era um jogador. O Brian Burns é um jogador, acho que o contrato em si, às vezes, é mais pelo que ele ainda pode se tornar do que ele já foi, né? Porque o Brian Burns é novo, se eu não me engano, ele tem 25 anos, 25, 26 anos. Então, e já tendo quantos anos de liga? 4 anos de liga? Deixa eu pesquisar só para não. A gente não falar É isso besteira, mesmo, mas ele tem enfim. 25, 4 anos de liga, é isso aí. Essa é muito o business da NFL, né? Então, apesar de ter sido draftado, 5 anos de liga, foi draftado em 2019, né, Brian Burns,
Ele tem 25 anos de fato, mas ele é mais novo do que eu. E, enfim, só essa informação aí pra gente, de 98 também. Mas é muito o business da NFL, né? São posições, são momentos diferentes dos Panthers e eu digo até que são posições diferentes para você pagar, porque e eu vou usar esse argumento do Brian Burns para a gente já levar para um outro ponto de discussão, não querendo sair desse fato, mas da mesma forma como a gente preferiu não pagar o Brian Burns, não pagar o que ele queria, a gente renovou o contrato com o Derrick Brown, que é o defensive tackle, né, do que é o nosso Carolina Panthers. Foram um contrato de 4 anos, 96 milhões, 24 milhões, se eu não me engano, 24 milhões por ano. Só que eu acho que é uma posição muito mais difícil de você encontrar um cara tão bom quanto o Derrick Brown, essa posição de miolo de linha. E exatamente, na real, exatamente esse mesmo ponto. É uma posição que a gente ter um cara como o Derrick Brown no meio de linha, eu acho que é muito mais relevante do que você ter o Brian Burns, né, no edge, porque são jogadores que a posição de edge a gente consegue encontrar jogadores que podem ganhar menos, mas produzindo ali parecido, a não ser que você seja, né, tipo o Micah Parsons, né, você seja esses pontos fora da curva. Então, os Panthers renovaram o contrato do Derrick Brown, que agora vai até 2028. Né? O Derrick Brown também é novo, tem 26 anos, então ele vai ficar nos Panthers até ele tiver 30 anos. E é um defensive tackle extremamente subestimado e que produz bastante, né, para esse salário de fato. Talvez como esse ponto que você levantou do Brian Burns, dele ganhar 30 milhões por ano e ainda assim achar que ele não mereça, entre aspas, com vontade. Não, então, é exatamente esse é o ponto. Eu acho que a diferença entre o Burns e o Brown é a produção. O Derrick Brown é um cara muito mais impactante, foi muito mais impactante para nossa defesa esse ano e no ano passado do que o Brian Burns foi em qualquer ano da carreira dele aqui nos Panthers. As estatísticas talvez mascarem um pouco isso, talvez o ano de Pro Bowl do Burns ter sido antes do Pro Bowl do Brown, mas assim, o Derrick Brown vem de um recorde da NFL. Ele deveria ser pago pelos Panthers e os Panthers viram, querendo ou não, os Panthers erraram com o Brian Burns também de não ter renovado antes e deixar chegar ao ponto que chegou no sentido de ele poder barganhar e ter interesse de outras organizações que pagariam o valor que ele queria ser pago, que era esses 30 milhões, ser pago como um edge top 5 da liga, que, convenhamos, o Brian Burns nunca produziu para isso. E aí o ponto eu acho que é justamente esse. O Derrick Brown ele vem de um recorde, ele teve 103 tackles totais na temporada passada, um recorde para um defensive tackle, e é um cara que, assim, sempre muito disruptivo no jogo contra a corrida, no jogo contra o jogo terrestre, né? O Derrick Brown é um cara que tem crescido, já sofreu com as dúvidas da Panther Nation também. Tem uma época que a gente criticava muito o Derrick Brown, principalmente depois de ele ser draftado, né? Que tinha aquela comparação com o Isaiah Simmons, que o Isaiah Simmons era um híbrido que a gente não poderia ter deixado passar, que não sei o quê. No final das contas, Marty Hurney estava certo, pegou o Derrick Brown e tá aí. É um cara que eu acho que pode muito bem ser um All-Pro. Da razão. Exatamente, o tempo é o senhor da razão. E assim, o Derrick Brown, eu acho que ele era um cara que também é jovem, ele pode se tornar um All-Pro futuramente. E os Panthers não quiseram pagar para ver. Ou, no caso, quiseram pagar para não ver, digamos assim. Então, cara, o Derrick Brown foi uma ótima adição. A questão com o Brian Burns serviu de lição. Talvez se a gente tentasse renovar antes com o Brian Burns, igual foi com o Derrick Brown, a gente não pagaria. Eu tô repetindo as mesmas coisas, mas é o fato. É o fato. Acho que Derrick Brown aí, ele pode muito bem ser um pilar defensivo durante os próximos, sei lá, 8 anos da franquia, se tudo der certo. E é bom, foi
foi interessante esse anúncio da renovação de ter saído logo, né, do nosso front office já ter apresentado a proposta, já ter mostrado interesse da renovação logo, né, para que a gente já está cansado de saber, né, quanto mais a gente adia aí, esse processo de renovação com o jogador, menor é a chance da gente renovar com ele de fato. Né? A gente tem nosso passado E recente de exemplo de. querendo ou não, Então, tá. JM, isso também mostra para os jogadores e também para a liga que a postura do nosso front office mudou, né? Acho que isso é muito importante também. A gente vem aí de uma postura que renovava, beleza, renovamos com DJ Moore, renovamos com Dante Jackson, mas o discernimento na hora de renovar com os verdadeiros franchise players não teve. A gente perdeu oportunidade por conta do Scott Fitzgerald, por conta dos meios que ele utilizou. Ele recusou propostas de troca pelo Brian Burns, que ofereciam 2 escolhas de primeira rodada para os Panthers, e no final das contas a gente ficou de mão abanando. Então, assim, mudar a postura no sentido de, mesmo que se a gente fosse lá e trocasse o Derrick Brown por uma escolha de primeira rodada, já seria uma mudança de postura e na minha visão, positivamente falando. Claro que com esses jogadores a gente quer renovar. Então, das duas, pelo menos esse caminho está sendo trilhado de uma forma pensada agora, sabe? E até confuso, assim, pra gente, porque o Dan Morgan participava do front office do Scott Fitzgerald, então a gente fica pensando até que ponto ele tinha influência ali para realmente contrapor a posição do chefe dele. É algo que a gente nunca vai descobrir, porque o bastidor da NFL é muito complexo, né? Mas essa mudança de postura, eu acho que é algo que eu vejo com bons olhos, e mais pra frente, vamos ver o que acontece, né? Porque talvez o Jaycee Horn indo bem nessa temporada vai ser mais um que a gente vai precisar renovar antes da hora para não acabar sofrendo com o mesmo problema. Cenas dos próximos capítulos, né? É isso, a gente sempre comenta aqui no nossos podcasts que a gente não precisa de muito para nos deixar iludidos. Né? Então, às vezes, como foi com o Matt Rhule, por exemplo, uma simples troca de treinador e aí a apresentação dele, a entrevista dele, né, como novo treinador já foi suficiente para nos deixar empolgado. E isso de lá para cá já tiveram bastante mudanças nos Panthers e a gente sempre dá um jeito de ficar empolgado. E esse ano não é muito diferente, mas eu acho que a gente está bem de acordo nisso. São movimentações que a gente que faz mais sentido e que não são assim podem ser para agora, mas ao mesmo tempo de tabela elas servem ao longo prazo também. Então assim, você pode pensar, pô, por que os Panthers estão contratando o Jadeveon Clowney, que é um cara que tem 30 e poucos anos, contrato de 2 anos, mas sendo que os Panthers não têm essa perspectiva de título agora. Tudo bem, a gente não tem de fato perspectiva, mas é uma forma de deixar a gente competitivo, a gente não virar saco de pancada todo jogo igual estava sendo, apesar da defesa do ano passado. A gente saber que no papel, né, a gente não tinha tanto elenco assim, mas mesmo assim a gente conseguiu competir na maioria dos jogos, defensivamente falando. Então a gente, apesar de de algumas contratações não serem visando tudo ao longo prazo, eu acredito que a renovação do Derrick Brown de fato tem esse motivo, essa visão, mas não 100% dela. E eu entendo isso como essa forma da gente conseguir competir e evoluir ao todo, né, como defesa do Evero, teoricamente ainda é uma defesa jovem, contando se você pegar os principais jogadores, né, que é o Derrick Brown, que tem 25 anos, que é o Jaycee Horn, que está no seu vai para o seu terceiro ano, né, se eu não me engano, são os dois principais nomes da liga, dos Panthers. Então, assim, a gente conseguiu repor peças que a gente perdeu bastante. E se você for botar na ponta do lápis, a gente conseguiu evoluir a defesa do que era para o ano passado. Então, por exemplo, a gente perdeu o Yetur Gross Matos de linha defensiva, a gente perdeu o Yetur Gross Matos, defensive tackle também, eu esqueci o nome dele.
Perdemos Brian Burns, perdemos com os cortes, né? Dante Jackson, os safety, esqueci o nome dele agora, que a gente já mencionou no podcast. Você mencionou no podcast, então esqueci o Von nome Bell. dele. O Von Bell. E a gente conseguiu contratar opções boas e talvez até melhores. Por exemplo, linha defensiva. Conseguimos renovar com o Derrick Brown, mas também trouxemos o Sean Robinson, que é um jogador de linha defensiva que já trabalhou com o Evero, que teve seu melhor ano com o Evero, e miolo de linha tirando o Derrick Brown no passado foi bastante complicado. Então, são só exemplos, né, de como o front office ele conseguiu melhorar, né, e é muito que o Dan Morgan também até brincou na entrevista, né, que ele queria contratar dogs, né, para esse time, e com vontade. Não, e assim, vale lembrar que a gente tá na iminência também de fechar com o Stephen Gilmore, né? Que pode ser mais um aí que retorna. E é claro, é um cara que já foi jogador defensivo do ano. Quando passou pela primeira vez aqui pelos Panthers, estava mais fresco, né? Jogou muito bem nos Panthers. Inclusive, optamos por não renovar com ele para renovar com o Dante Jackson na época. Criticamos aqui no podcast. E assim, é um cara que, por mais que esteja uma decrescente na carreira, com certeza vai ser uma boa adição para a secundária dos Panthers, principalmente porque falta, acho que, um cara ao lado do Jaycee Horn. Jaycee Horn que não conseguiu nem jogar. O Jaycee Horn estava no ano de calouro quando o Stephon Gilmore chegou nos Panthers, né, via troca, e nem teve a chance mesmo de aproveitar aquilo ali, aproveitar aquela relação de, digamos, mestre e aprendiz, né? Jaycee Horn indo agora para o 4º ano dele, infelizmente passou os 3 com lesão, mas enfim, eu acho que essa adição do Gilmore seria mais uma que meio que assim garantiria de fato essa, como que eu posso dizer, essa aliança mesmo de produção e longo prazo que o Dan Morgan tá tentando fazer, porque ao mesmo tempo que é um negócio mais planejado, sabe? É um negócio que ao mesmo tempo que ele quer competir, ele também não quer deixar o futuro se esvair das nossas mãos tão facilmente, igual aconteceu com o Brian Burns. Mas isso tudo só vai ter fruto se o seu Bryce Young jogar bola. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Se ele precisa evoluir, mas isso é até uma discussão para um outro momento. Discussão para outro momento, outro foco. Mas fazendo aqui um retrospecto dos nomes, caso você esqueceu, né, da Free Agents. Contratações, Jadeveon Clowney, como a gente falou, Deontay Johnson veio por troca, Robert Hunt foi o contrato que a gente foi o contrato mais caro aí dos Panthers nessa intertemporada. Damian Lewis, outro guard, veio dos Seahawks. Yoshi Nisman, que é um tackle que veio do Green Bay Packers. Sean Robinson, defensive tackle, como a gente já mencionou, que jogou com o Iveiro. Josey Jewell, linebacker do Denver Broncos. Linebacker também acabou se tornando uma posição que a gente precisava de reforço com a saída do Frank Lugno. E o Shaq Thompson vindo de uma lesão teoricamente séria, já um pouquinho mais para frente da sua carreira. Então, contratação interessante, até um pouco subestimado, que a gente não vê muitos comentários. DJ Uno, Plavon Chason, falei certo? Em francês? E para a secundária, Dan Jackson, Jordan Fuller e Nick Scott. E algumas renovações, né? Troy Hill foi uma renovação interessantíssima, um jogador que teve bastante contribuição no ano passado. Raheem Blackshear, running back. A gente contratou também David Moore, não sei se é tão relevante assim, mas David Moore já jogou nos Panthers e estava com Canaries em Tampa Bay, wide receiver. E renovamos também com o Embiid Smith-Marset, que foi faz tudo no ano passado, retornou punch, retornou kickoff, ainda teve uns momentos de ataque. Off-season agitada, teoricamente, para os Panthers, né? Que a gente não teria de draft, né? Porque se a gente tivesse nossa pick no draft, o foco ia estar todo na gente, né?
acabado de draftar um QB na primeira escolha, teoricamente, hipoteticamente. E ter a primeira escolha de novo, né? Então a gente teria uma off-season até animada em relação a draft, mas tudo que a gente não teve animação nesse quesito, na free agency a gente teve bastante contratações, bastante gente indo embora. E aí, Thiago, eu quero que você me fale quem foi a melhor contratação dos Panthers, qual foi a melhor movimentação dessa off-season do Carolina Panthers, fica à vontade. Cara, na minha opinião, sou um pouco clubista nesse sentido. Daniel Nielsen vai ficar chateado comigo, mas pra mim a melhor movimentação foi o Diontae Johnson, foi a troca pelo Diontae Johnson. Sei que tem algumas críticas sobre questão de vontade dele e tudo mais, o modo como ele se comporta no campo, mas pra mim é um cara muito subestimado, um recebedor muito subestimado que sabe ficar livre e é justamente do que o Bryce Young precisa para esse momento. Momento que a linha dos Panthers, a linha ofensiva dos Panthers está se reconstruindo, novas contratações, igual você falou do Robert Hunt, do Damian Lewis, aí a gente vai ter que desenvolver o Wiki, Taylor Moton vai ter que voltar a jogar. Então, tu acha que tudo isso, aí pode ser que a gente pegue um center no draft, nunca se sabe, a gente não sabe se o Corbett vai realmente voltar para ocupar aquela posição. Então, assim, no ano passado, a gente batia na tecla. O Bryce Young não consegue lançar a bola porque ninguém fica livre. Você olha o tape, tem 1000 rotas se desenvolvendo, ninguém consegue ficar livre. O único que consegue é o Thielen, e o Thielen já tá na decrescente da carreira. Não consegue fazer mais as coisas com tanta agilidade. E mesmo assim teve mais de 1000 jardas. Então eu acho que o Deontay Johnson tem tudo para seguir o mesmo caminho e ainda com esse up, com esse boost da juventude. É um cara que vai estar no último ano de contrato, então querendo ou não, ou ele vai produzir para a liga reconhecer tudo o que ele é capaz, que é um cara que desde o Big Ben, desde a aposentadoria do Big Ben, não conseguiu produzir por falta de quarterback. Agora vai ter um quarterback que é competente o suficiente para levar a bola até ele. Então, ele tem que se provar também, não é como se fosse uma contratação já certa. Então, acho que a combinação desses fatores vai ajudar muito o Bryce Young, vai ajudar muito o Carolina Panthers, e quem sabe a gente não possa estar comemorando um novo contrato para o Deontay Johnson na intertemporada seguinte. Perfeito. E se por acaso você tiver uma dúvida sobre, né, se você viu algum vídeo na internet dos drops do Deontay Johnson, da falta de comprometimento dele do campo, assista o vídeo de Felipe Vieira lá no canal do On The Clock, onde ele deixa muito bem claro que essa questão dos drops foram muito no começo da carreira do Deontay Johnson, e ele evoluiu nesse quesito. Tá? Então, é um vídeo muito interessante no nosso Felipe Vieira, que está lá no canal do On The Clock. E vamos deixar um beijo para o Daniel Nielsen também, né? Deixar um beijo para ele, grande crítico dessa movimentação. Eu sei que, no fundo, ele espera que ele esteja errado. Né? Porque o sucesso do Deontay Johnson pode ser o sucesso do Barcinho, que é o nosso. Então, fica tudo em casa. E, aproveitando, né, esse seu comentário de Deontay Johnson, eu acho que, para mim, foi, apesar de ter sido caro, eu acho que a contratação do Robert Hunt é muito importante. A gente teve vários problemas ofensivamente no passado. O problema de wide receiver era um, mas o problema de linha ofensiva também foi outro. E, sim, foi caro, de fato. Mas, como a gente já bem deixou claro aqui no podcast, para vir para o Carolina Panthers, para vir para Charlotte, né, para uma franquia que não tem mercado, o mercado não é grande, o mercado é pequeno, se o interesse ele tem que partir do dinheiro. E caro é jogador ruim, como disse a lenda, e o Robert Hunt, ele não é um jogador ruim. Né? Então, é um jogador para uma posição que a gente precisava, né, miolo de linha, um jogador que, né, no miolo de linha, ele pode dar um pouco mais de confiança, né, pro Ike, né, que vai jogar ao lado dele. Se não me engano, ele é o left guard, ou falei mesmo? Ele é right guard. O Robert Hunt é right guard, o left guard é o Damian Lewis. Mas, enfim, Então, o a ponto linha é é uma só. esse. A linha é uma só, né? Você muito bem entendeu o que eu queria dizer.
Mas apesar de ter sido caro, de fato, ser um número chocante, né? 100 milhões para um guarda, que a gente normalmente não vê, era uma posição extremamente importante para o Bryce Young, como a gente já deixou isso muito bem claro aqui nos outros podcasts. E a melhora da linha ofensiva vai ser diretamente proporcional com a melhora do Bryce Young, acredito eu. E a gente vai ter que parar para ver aí tudo direitinho. Mas é isso. Acho que deixou muito bem claro essa terceira parte em vídeo. Seu Thiago Quint, mande seu beijo, seu abraço. Fique à vontade. Hora é essa. Um beijo a toda a Panther Nation. A gente sabe que a gente está devendo aí conteúdo para vocês, então viemos aqui hoje de uma nova forma, mas tudo vai melhorar. Passamos por um pequeno imprevisto aí com o site, que era justamente como a gente conseguia publicar os podcasts e o nosso conteúdo. Mas com isso acertado, tem tudo para voltar aí. A gente vai voltar a todo vapor, principalmente porque o draft está chegando. A gente precisa cobrir, querendo ou não, quem o Carolina Panthers vai escolher. Mais reforços estão por vir. Então, um beijo para todos vocês. Se cuidem. E é isso. Feliz Páscoa para todo mundo. Já passou uma semana, mas é isso aí. Forte abraço. Chocolate azul para todo mundo. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa nova forma aí de podcast. Qualquer feedback positivo ou negativo é importante aí pra gente. E fiquem ligados, muita coisa aí para acontecer, muitas coisas novas, visual novo de Panthers Brasil. E é isso. Front office novo, time melhorando e a gente também. Valeu, beijo e até a próxima. Valeu.